Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir, e não vires as costas a quem te pede emprestado. Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim, os tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, esse chamado do Senhor à santidade e à perfeição precisa ser entendido dentro do contexto correto, porque nós vivemos num mundo, numa cultura que exige uma espécie de perfeccionismo, né? E a gente pode acabar entrando naquela espécie de neurose perfeccionista: tenho que ser bom em tudo, tenho que ser perfeito em tudo. Quantas pessoas experimentam isso na sua vida? Uma pressão enorme, uma exigência enorme em cima delas, para que sejam boas em tudo, para que sejam perfeitas em todos os detalhes. E aqui a gente nota que se perde o núcleo do que significa a perfeição no contexto da nossa fé cristã, no contexto da nossa vida cristã. E a perfeição, a santidade, ela consiste justamente no amor. Esse amor que não tem confins, não tem limites, não fica dependente da compreensão do outro, da retribuição do outro, mas sabe amar e sabe traduzir o seu amor em serviço, até diante de um mundo cheio de egoísmo, onde não existe a gratidão, não existe o agradecimento, a retribuição pelo bem praticado. É esse amor livre, liberto de todas as condições, que nós, desde o momento que fomos adotados como filhos, nós podemos viver na nossa vida. E a chave desse amor é justamente essa: é sermos reconhecidos como filho, nos reconhecermos como filhos. A gente percebe da primeira leitura para aquela do Evangelho essa diferença. Primeira leitura, a gente escuta as palavras do Levítico: sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo.
Santidade naquele sentido de uma separação do mundo, uma separação do paganismo, um viver à parte do mundo cheio de pecado, era a condição daqueles que tinham, daquele povo que tinha o Senhor como seu Deus. Era a condição da aliança. A aliança de Deus com o povo de Israel tem justamente essa fórmula: eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Então, se eu sou um Deus que é livre e independente das coisas, que não pertenço ao mundo, à criação, que não dependo de nada, também vocês têm que ser um povo que transcende os costumes, as maneiras de ser próprias dos povos vizinhos, que vivem no paganismo, que vivem na idolatria. Então, a santidade, nesse contexto do Antigo Testamento, é viver aquela aliança com Deus. Mas Jesus veio trazer uma aliança mais profunda. A nova e eterna aliança, como ele diz na última ceia, e nós repetimos em toda a missa, que aliança é essa? Agora já não é mais Ele, o nosso Deus, e nós somos o seu povo. Ele é o nosso Pai, e nós somos seus filhos. Então, o nosso comportamento não é mais pautado por um contrato de aliança, como no Antigo Testamento. O pacto da aliança, as cláusulas do contrato de aliança do povo com Deus, eles se encerravam nos 10 mandamentos. Então, 10 mandamentos eram as cláusulas do contrato. Se vocês fizerem isso, praticarem isso que está descrito aqui nesses mandamentos, vocês vão ser o meu povo e eu vou ser o Deus de vocês. Mas, quando chega a nova aliança no Filho, porque o Filho toma o lugar da lei de pedra, das tábuas de pedra da lei de Moisés. Agora não são mais tábuas de pedra que a gente segue, mas a gente segue uma pessoa, a pessoa do Filho Jesus Cristo. E não só nós seguimos Ele como o nosso exemplo, mas existe uma doação de vida, existe uma comunhão de vida. Ele vem habitar em nós, nós nos tornamos templos dele. Ele é a videira, nós somos os ramos. A vida dele circula em nós. A vida dele é compartilhada conosco. Nós nos tornamos filhos no Filho. Então, viver a perfeição do amor não é mais uma questão de olhar mandamentos que nos ordenam, faz isso, faz aquilo, mas reconhecer em nós essa vida e esse amor, reconhecermos que em Cristo Deus se tornou o nosso Pai, o Pai de Jesus Cristo, o Pai Santo, a fonte na Santíssima Trindade, se torna também o nosso Pai. Nós nos tornamos filhos dele no sentido mais forte da palavra, ou seja, de uma total comunhão de vida com Deus. Entre nós e o Filho unigênito Jesus Cristo, o Filho, o Verbo de Deus, que existe com o Pai antes de todos os séculos, etc. A nossa diferença com Ele é que Ele é Filho do Pai por natureza e nós somos por graça.
ou seja, por um dom gratuito de amor de Deus. E o amor em Deus, o amor no seio da Trindade, constitui justamente a pessoa do Espírito Santo. Por isso São Paulo fala na segunda leitura que nós somos santuário de Deus e que o Espírito de Deus mora em nós. E é justamente a partir desse Espírito que nós nos tornamos capazes de amar sem medida. Muitas pessoas, irmãos e irmãs, têm uma dificuldade muito grande com a palavra Pai e a imagem do Pai. Nem todos têm uma história bonita para contar do seu pai, porque nós, seres humanos, na nossa fragilidade, no nosso pecado, também somos pais insuficientes, que não transmitimos, não conseguimos transmitir a figura do pai. Então, quantas pessoas têm uma ferida na figura paterna, porque na sua vida não tiveram um pai que refletisse a paternidade de Deus, mas que se fechou a sua vocação de pai e preferiu viver no egoísmo, ignorando, abandonando os filhos, vivendo distante deles, ou ao contrário, sendo severo demais, impiedoso para com os filhos. E aí a pessoa fica com a imagem do pai ferida. E com uma ferida na imagem do pai, a pessoa fica também ferida na imagem de Deus. Justamente porque Jesus anuncia a Deus como pai. Aí a pessoa escuta essa palavra pai e lembra do abandono, lembra dos maus tratos, lembra das coisas próprias da miséria do ser humano, não consegue enxergar na palavra pai a sua filiação com Deus. Como curar essa ferida? E aqui a gente encontra a resposta em Jesus. Quem me vê, vê o Pai. Quando Jesus fala de dar a outra face para quem esbofeteia, a gente enxerga Jesus na sua paixão, recebendo as nossas bofetadas e oferecendo a outra face. A gente vê Jesus deixando com os guardas que o crucificaram a sua túnica, o seu manto. A gente vê Jesus sendo obrigado a carregar a cruz, a andar lá do pretório de Pilatos até o Monte Calvário. Então, tudo isso que Jesus fala do Pai, a gente encontra nele. Ele é a imagem perfeita do Pai. Se você quer curar a sua imagem, a tua imagem de pai, olha para Jesus. E ali você vai encontrar nele a imagem perfeita do Pai do céu, que nos ama, nos perdoa na sua misericórdia, nos espera para que nós deixemos de lado a ilusão do pecado e corramos para o seu abraço, para o seu perdão, para a sua festa, como na parábola do filho pródigo. É Jesus que nos revela quem é o Pai e cura a imagem de Pai que nós temos, talvez na nossa história, no nosso coração. E é justamente reconhecendo como Pai esse Deus que ama sem limites, que nós podemos, na força do seu Espírito que habita em nós, também amar sem medidas, também amar aqueles que nos agridem, aqueles que nos ofendem, aqueles que nos perseguem.
Gosto muito de lembrar o exemplo daquela menina de 12 anos, Maria Goretti, que, não aceitando o pecado ao qual convidava ela o seu vizinho, recusando o pecado, recebe dele 14 facadas e ainda vive numa agonia por 3 dias mais. Quando o padre vai visitar ela no hospital, no leito de morte, pergunta: Maria, você perdoa o teu agressor? E ela disse: Padre, eu perdoo ele de todo o coração. E mais ainda, eu espero um dia me encontrar com ele no céu. Esse homem, esse assassino, depois de cumprir a sua pena, quando saiu da prisão, muitos anos depois, a primeira coisa que ele fez foi ir na casa da mãe de Maria Goretti, se ajoelhar aos pés dela, pedir perdão a ela. A mãe de Maria Goretti responde para ele: a minha filha te perdoou, como eu não posso te perdoar? E no dia da canonização de Maria Goretti, ajoelhados no mesmo banco, lado a lado, estavam a mãe dela e o seu assassino, que tinha se tornado amigo, servidor, colaborador daquela velha senhora, mãe de Maria Goretti. Esse é o caminho de Cristo, é o caminho de todos nós, se nós soubermos nos reconhecer como filhos no Filho, se nós soubermos reconhecer que o Espírito do Senhor habita em nós, habita no nosso coração. Peçamos a Jesus nessa Eucaristia, onde Ele de novo se oferece inteiramente a nós, sem medida, que nós possamos reconhecer em nós esse amor infinito que foi derramado em nós, para que a gente viva em plenitude esse amor, esse dom, o Espírito Santo que habita em nós.